E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos começar, né, os nossos temas propostos para a Fisiologia 1. A gente vai começar com a Fisiologia da Respiração, tá? Essa primeira parte da aula nós vamos dar uma relembrada na parte anatômica, né, quais são os componentes anatômicos, qual que é a finalidade, quais são as finalidades desses componentes anatômicos, e aí nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a pressão de gases, lei de gases e assim por diante. Então, quando a gente fala em sistema respiratório, né, a função principal que a gente lembra do sistema respiratório é essa, né, troca de gases entre o meio ambiente e o sangue. Então, quer dizer que ele permite a troca de oxigênio e dióxido de carbono. Então, essa seria a função primordial, a função principal, digamos assim, do sistema respiratório. Só que não é apenas essa função, né? Nós podemos listar diversas outras funções do sistema respiratório também. Então, olha só, aqui nós temos a manutenção da temperatura corporal. Então, quer dizer que quando nós estamos muito ofegantes, a nossa temperatura significa que a nossa temperatura está mais alta do que o normal, né? E essa respiração ofegante permite a eliminação dessa temperatura mais alta. É só nós pensarmos, por exemplo, em cães, gatos, né, que não suam. Eles trocam a temperatura com o meio externo através da expiração, tá? Outra função também do sistema respiratório está aqui, ó, regulação do pH corporal. Nossa, mas como assim? A respiração regula o pH do meu sangue. Isso daí a gente vai entender. E isso daí está correlacionado à concentração de dióxido de carbono no sangue. Quanto mais alta a concentração desse CO2 no sangue, mais ácido estará o meu sangue, certo? Então, se o meu sistema respiratório é ineficiente para eliminar o dióxido de carbono, significa que o meu pH sanguíneo estará abaixo do normal. E uma acidose metabólica é incompatível com a vida, tá? Isso daí a gente vai entender como que o sistema respiratório regula certinho o pH corporal, tá? Bom, outra função do sistema respiratório é a vocalização. Eu só estou conseguindo me comunicar e falar com vocês porque o ar está saindo dos meus pulmões, passando pelas cordas vocais, fazendo-as vibrar e, consequentemente, ocorre a fonação, né? A vocalização, assim como ocorre nos animais também. Proteção contra substâncias irritantes ou patógenos inalados. Então, qualquer substância irritante, qualquer substância patogênica, vai ser filtrada pelo trato respiratório, e o trato respiratório superior, principalmente, evita, né, que essas substâncias atinjam os alvéolos e assim por diante. Ou se eu tiver alguma substância que chegue também até os alvéolos, lá eu tenho as células de defesa, né, que são os macrófagos alveolares, que vão fagocitar esse corpo estranho e eliminá-lo, portanto, né? Temos outra função também, que é a captação de substâncias odoríferas, tá? Que está localizado num órgão chamado de vômero nasal, lá no ducto nasopalatino, tá? Isso é o que a gente chama de reflexo de Fleming, né? Principalmente os ruminantes, eles estendem a cabeça e para puxar essas partículas odoríferas do ar, para conseguir, né, identificar, por exemplo, uma fêmea no cio e assim por diante. Então, nós temos diversas funções do sistema respiratório e não somente a troca de gases entre o meio ambiente e o sangue, né? Nós temos diversas funções relacionadas aí ao sistema respiratório. Então, os elementos que compõem o sistema respiratório estão descritos aqui, né? Então, olha só, no nariz o que nós temos? As narinas, seios nasais e cavidade nasal, né? Nesses seios nasais, nessa cavidade nasal, eles são responsáveis, por exemplo, pela passagem do ar, aquecimento, umidificação, filtragem do ar. Então, quer dizer que seios nasais superior, médio e inferior estão localizados lá no nariz. Logo depois, nós temos faringe e laringe, né? Faringe nada mais é do que a passagem
da cavidade nasal para a laringe, né? Então, é um espaço. E essa laringe aí nós vamos ver, e a anatomia já falou isso com vocês, que ela é dividida em nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, né? É dividida em 3 porçõezinhas, certo? Então, a faringe nada mais é do que o espaço entre cavidade nasal e laringe. Logo depois nós temos a laringe, e é nessa laringe que nós temos localizado, por exemplo, a epiglote. Epiglote é aquela portinha, digamos assim, que vai fechar a passagem do sistema respiratório, né? Impedindo, portanto, que o alimento entre no sistema respiratório, tá? E é na laringe também que nós temos as pregas vocais, né? Então é ali que ocorre a vibração dessas pregas vocais e a fonação, portanto, tá? Então, se fosse para definir também a laringe, é o espaço localizado entre faringe e traqueia. A laringe, ela é composta por 4 cartilagenzinhas, né? Algumas são em pares, né? Então, nós temos a epiglote, nós temos a cricoidea, a tireoidea e a aritenoidea, né? Então, são essas 4 cartilagens que vão formar a nossa laringe. Logo depois da laringe, né? Então, logo abaixo da laringe, nós temos a traqueia. A traqueia é uma estrutura circular formada por anéis cartilaginosos, né? E dorsalmente esses anéis cartilaginosos, né, não são fechados, não são fundidos. Então aqui nós estamos desenhando um anel cartilaginoso, né? E dorsalmente a este anel cartilaginoso nós temos quem? Uma outra estrutura cilíndrica que é o esôfago, passando aqui. E a traqueia não é fechada no seu dorso exatamente para permitir a expansão do esôfago durante a passagem do alimento, né? E aí depois nós vamos ter, portanto, no caso, brônquios, bronquíolos, ductos e sacos alveolares. Qual que é a diferença dos brônquios, bronquíolos para a traqueia? Primeiro está no diâmetro. Na traqueia tem um diâmetro maior e os brônquios têm um diâmetro menor. Além disso, os anéis cartilaginosos dos brônquios já são totalmente fechados, ok? E aí vai diminuindo, né? Aí nós temos brônquios, bronquíolos, ductos e sacos alveolares. E tudo isso, no caso, os alvéolos, os bronquíolos, os ductos e sacos alveolares, estão contidos nessa estrutura que agora a gente vai chamá-la de pulmão, certo? Pulmão direito, pulmão esquerdo, com as suas lobações, né, com seus lobos pulmonares, assim como vocês viram lá na anatomia. Então, o sistema respiratório, ele é composto por essas estruturas, tá? Então, só uma revisão anatômica. Agora a gente vai mostrar algumas imagens e vai falar sobre essas estruturas nessas imagens. Então, aqui no nariz, né, nessa imagem, nós podemos visualizar, ó, tudo isso daqui é cavidade nasal, tudo isso daqui é o nariz, onde nós temos as aberturas aqui, que são as narinas. Essas estruturas aqui, ó, são os seios nasais, as conchas nasais, né? E tudo isso daqui está localizado na cavidade nasal, ok? Então, nariz. Logo depois, o que nós temos? Então, vamos pintar aqui, ó, cavidade nasal está sendo marcada aqui, né? Logo depois dessa cavidade nasal, o que nós temos? Faringe, né? E onde que está localizada a faringe? Faringe está... Deixa eu trocar de cor, que essa não vai dar certo. A faringe, ela está localizada aqui. No caso, a porção da nasofaringe, né? Porque nós temos uma porção também da orofaringe e uma porção da laringofaringe. Mas o que interessa para a gente é a nasofaringe. Logo depois da faringe, quem que nós temos então? Nós temos a laringe. Então, nós temos a faringe mostrada ali em verdinho e a laringe mostrada aqui nesse roxo, né? Não sei se vocês conseguem perceber aqui uma estrutura chamada de epiglote. Logo depois dela, o que nós temos? A traqueia com seus anéis cartilaginosos. Notem o esôfago, né, passando dorsalmente a essa traqueia. Essa traqueia está localizada ventralmente num determinado ponto chamado de carina traqueal, que ocorre a ramificação em brônquio principal direito e brônquio principal
esquerdo. Logicamente, aqui nessa imagem não está mostrando muito bem, né? Depois os brônquios, os bronquíolos, ductos e sacos alveolares, né? Então, a gente já conseguindo ver o pulmão aqui como um todo. E aqui está mostrando, né, os brônquios relacionados ao sistema respiratório de um ruminante, tá? Então, são essas as estruturas. Notem que o seguinte, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia e brônquios, no caso o brônquio principal, eles apenas conduzem o ar. Então, eles funcionam como local condutor, o local onde vai ocorrer a filtração, o local onde vai ocorrer o aquecimento e umidificação desse ar inspirado. As trocas gasosas vão acontecer nas porções finais, né? Ductos e sacos alveolares e lá nos alvéolos, né? Então, é lá que vai ocorrer a hematose, lá onde vai ocorrer as trocas gasosas, certo? Então, isso é o que nós chamamos de espaço morto. Espaço morto anatômico, aquele espaço que apenas está conduzindo o ar. É importante nós entendermos sobre esse espaço morto anatômico, porque vamos pensar da seguinte maneira: durante a expiração, o ar vai sair, não é isso? O ar vai ser expirado. Só que esse ar que está saindo, né, ele tem uma grande quantidade de CO2, e esse CO2 e esse ar vai ficar parado nesse espaço morto anatômico, né? Então, o que eu quero que vocês pensem é o seguinte: expirei, estou jogando ar rico em CO2 para fora, né? Só que toda essa porção aqui vai ficar preenchida por este ar, concorda? No momento da inspiração, né? No momento que eu for inspirar, o que que acontece? O ar inalado vai se misturar com este ar parado aqui dentro, não é isso? Então, ar rico em oxigênio vai se misturar com ar rico em CO2, certo? Então, isso vai acontecer, tá? Mas isso daí a gente vai explicar lá na frente, mas eu só quero que vocês comecem a se atentar com relação a isso, ok? Então, aqui uma imagem um pouquinho mais aproximada para a gente, né? Então, aqui está a cavidade oral, os dentes, e aqui a cavidade nasal, certo? Cavidade nasal com as conchas nasais que a gente está visualizando aqui, e os seios, ó, seio frontal, seio nasal, que funciona para deixar o crânio mais leve e também para, abre aspas, resfriar, né, um isolante térmico para o tecido nervoso. Então, o ar vai ser inalado, vai ser inspirado, passa por essas conchas nasais. Essas conchas ou vão aquecer ou vão resfriar o ar, vão umidificar e vão filtrar este ar também, né? Aqui nessa região, nós temos a região da nasofaringe, tá? Então, aqui é a região da nasofaringe que a gente está visualizando, e aqui é a região da laringe. Olha só, a epiglote está localizada aqui, ó. Essa portinha aqui, dependendo da situação, se eu vou deglutir, essa portinha, ela se fecha. Fecha aqui e o conteúdo, logicamente, o palato mole, né? Ele vai ser levantado e o conteúdo alimentar vai passar para o esôfago, tá? É isso que acontece durante a deglutição, tá? O que a gente consegue visualizar aqui também, ó, são as nossas pregas vocais, tá? Prega vocal, que é essa de baixo, uma prega vestibular, um vestíbulo da laringe, né, localizado aqui, esse espaçozinho, e logo depois a traqueia, tá? Aqui mostrando, né, apenas o crânio, né? Então a gente está vendo esses ossos, que são as conchas nasais, e esses ossos, né, concha nasal superior, concha nasal inferior, conchas etimoidais, esses ossos são envoltos, né, por mucosa, e é essa mucosa que vai filtrar, resfriar ou aquecer o ar inspirado, portanto. Aqui um outro corte, né? Sagital, mediano também, só que agora de um cão, mostrando basicamente as mesmas estruturas, né? Então, aqui cavidade nasal. Aqui, ó, nós conseguimos ver a laringe um pouquinho melhor, né? A epiglote está aqui. Aqui as pregas vocais e aqui, ó, o esôfago está passando dorsalmente, né? E aqui nós estamos conseguindo visualizar a traqueia, tá? Então, cavidade nasal, nasofaringe, epiglote, né, ou melhor, a laringe aqui e a traqueia. Aqui a língua, né, do cão,
palato duro e o palato mole localizado aqui, tá? Então, as mesmas estruturas que a gente viu na imagem anterior, nas imagens anteriores, só que agora de um cão, no caso. E aqui uma vista lateral esquerda, né, de um tórax, onde foi retirada as costelas, certo? Para a gente visualizar o que? Aqui é um músculo chamado de diafragma, que ele é extremamente importante, a gente vai notar, e toda essa estrutura enegrecida aqui são os lobos pulmonares, tá? E aqui o que a gente consegue ver, ó, é o coração. Esse coração está fazendo uma incisura, está cortando este lobo pulmonar, né? Fazendo o que a gente chama de incisura cardíaca, tá? Em torno da quarta e quinta vértebra da costela ou vértebra torácica, né? Então aqui a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, né? Entre a quarta e quinta costela, o espaço intercostal, nós temos localizado aqui, no caso, o coração. Numa radiografia torácica, né, uma vista lateral esquerda, né, e numa vista ventro-dorsal, a gente consegue visualizar aqui, ó. Aqui está o coração, aqui está o diafragma. Então, vamos aqui, ó. Aqui está o coração e aqui está o diafragma. Esse é o lado direito do coração, esse é o lado esquerdo do coração, né? Então, aqui nós estamos conseguindo visualizar o que mais? Olha só. A árvore brônquica, né? Todas essas estruturas esbranquiçadas aqui, a árvore brônquica, tá? Passando aqui, nós temos a traqueia, e da traqueia ocorre a ramificação. Logicamente que a traqueia aqui a gente não está conseguindo visualizar por causa da posição anatômica, tá? Mas a gente consegue visualizar essas estruturas respiratórias a um raio-x simples, igual a gente já conseguiu visualizar aqui também. Aqui, né, a gente está vendo a traqueia, e a traqueia nessa região aqui ocorre a bifurcação dela, que é a carina traqueal. E nessa carina traqueal nós temos o brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdo, no caso. E desses brônquios principais, brônquio ou primário, né, brônquio secundário, brônquio terciário, e aí vai para as estruturas microscópicas, né? Então notem que isso é uma árvore brônquica, que é o que a gente visualizou naquele raio-x anteriormente, né? Então, conforme o animal vai ficando mais idoso, ocorre a calcificação dessa árvore brônquica, e essa árvore brônquica vai ser visualizada ao raio-x, né? Então, aqui a gente consegue ver exatamente esta árvore brônquica, porque vai isso, ó, uma ramificação vai dando origem a várias outras, até lá no final formar o saco alveolar. Se nós pegássemos o pulmão e deixássemos apenas a parte arterial, era isso que a gente veria, né? Então aqui, ó, um pulmão todo impregnado com resina vermelha, né, mostrando as vias arteriais, né? Então notem o quão o pulmão é extremamente vascularizado, tá? E aqui mostrando a parte de drenagem, né, a parte venosa, no caso das veias, tá? Então aqui a gente tem a traqueia, os brônquios principais e toda a parte venosa, né? Todas as veias lá, e as veias e as vias aéreas, né, do pulmão, no caso. E aqui só mostrando, né, a lobação pulmonar. Essa lobação pulmonar muda de espécie para espécie, né? Então aqui um lobo cranial direito, lobo médio, lobo caudal, lobo acessório, caudal esquerdo e cranial esquerdo, né? Isso daqui é de um equino, por exemplo, né? Então notem que a árvore brônquica, quanto mais lobado esse pulmão, maior a árvore brônquica também, né? Mais ramificada essa árvore brônquica. Então é isso que vocês também já tiveram lá na anatomia. Então, voltando aqui ainda na função respiratória, né? Principal função está aqui, ó, fornecimento de oxigênio para o metabolismo celular, é aquele metabolismo chamado de metabolismo basal. Então, fornece oxigênio para as nossas células e retira o resto metabólico, né? Que é o CO2. Participa da termorregulação, como a gente já falou, protege o animal contra os agentes inalados. Então, por exemplo, se você for num sítio, numa chácara, num local extremamente cheio de poeira, né? Sua árvore respiratória, seu nariz, ele vai ficar com mais sujidades, né? Então,
são esses agentes que foram inalados, que foram filtrados e retidos na árvore respiratória superior. E possui 2 hemiciclos no caso, que é inspiração e expiração, tá? Então, esses 2 hemiciclos, inspiração e expiração, é responsável pelo ciclo respiratório total no caso, tá? Então, essas são algumas funções. Então, aqui basicamente o que a gente já falou, né? Função respiratória, fornece oxigênio, esse oxigênio ele vem do ambiente, e também o sistema respiratório pega o dióxido de carbono lá dos tecidos, né? Através do metabolismo celular e joga esse dióxido de carbono fora, ok? Então, é isso que o sistema respiratório faz. Participa da termorregulação e tem também atividade imunológica através dos macrófagos alveolares, tá? Aquelas células que estão protegendo o nosso sistema respiratório contra qualquer agente que não foi filtrado e, consequentemente, foi inalado. Vamos pensar, você está comendo e de uma maneira errada, você acaba respirando, né, um grão de arroz e assim por diante. Esse grãozinho chega lá nos alvéolos e agora eu tenho macrófagos que vão lá e vão fagocitar este corpo estranho presente dentro do alvéolo. Que antes um local que deveria ter apenas ar, né, apenas oxigênio, agora eu tenho um corpo estranho. Então agora esses macrófagos vão lá e vão fagocitar isso daí. Então, como eu já falei para vocês, né, nós temos uma zona condutória, que vai desde a cavidade nasal até os brônquios principais, né? E nós temos também uma zona respiratória. O que é essa zona respiratória? A zona onde ocorre a troca dos gases. Onde que isso ocorre? Lá na parte final, ou seja, nos bronquíolos respiratórios, né? Nos ductos alveolares, então aqui, ó, um bronquíolo respiratório, um ducto alveolar aqui e nos sacos alveolares. Todos esses sacos aqui, ó, são os alvéolos. Então, na porção final de um ducto alveolar, nós temos milhares de alvéolos, portanto, né? E notem o seguinte também, né? Nós temos a irrigação arterial e nós temos a irrigação venosa, ou a drenagem venosa. Então, quer dizer que o sangue ele vai sem oxigênio para esses alvéolos, é oxigenado e agora esse sangue retorna com oxigênio lá para o coração, tá? Isso daí é a parte de circulação que nós tivemos lá na fisiologia e que vocês também já tiveram lá na anatomia, tá? Então, isso é chamado de zona respiratória. O que acontece nessa zona respiratória? Troca de gases. Então, quer dizer que desde esse bronquíolo respiratório e ducto alveolar está ocorrendo trocas de gases entre essa porção respiratória e o vaso sanguíneo. Então, o oxigênio está sendo trocado pelo CO2. Isso não ocorre apenas no alvéolo, né? Isso ocorre em bronquíolos respiratórios e isso ocorre também em ductos alveolares, tá? Isso é o que nós chamamos de zona respiratória. Então, aqui as mesmas estruturas que a gente comentou, né? Ó, bronquíolo respiratório, né? Ducto alveolar, e olha a estrutura do alvéolo, é um saco, um saquinho que vai se encher de ar. Envolvendo esses alvéolos, o que a gente tem? A rede de capilares sanguíneos, né? Que é nessa rede de capilares sanguíneos que ocorrem as trocas, como a gente viu lá na fisiologia cardiovascular. Então, lembra que as artérias pulmonares estão levando sangue sem oxigênio, que vão passar por esses capilares, vão receber o oxigênio, e aí esse sangue vai voltar via veias respiratórias, certo? Então, volta via veias pulmonares, né? Eu falei respiratórias. Veias pulmonares até chegar no átrio esquerdo, tá? É o contrário mesmo, tá, pessoal? Então, só para a gente ficar mais atento a isso. Notem que nessa estrutura da árvore brônquica, aqui que nós temos musculatura lisa, ó. Músculo liso envolvendo essa árvore brônquica, tanto traqueia quanto brônquios principais, até os bronquíolos terminais, tá? Então, nós temos musculatura lisa. Já pensando um pouco lá na frente, se essa musculatura lisa entrar em contração, eu tenho uma redução do diâmetro do brônquio,
consequentemente não tem passagem de ar. E é isso que ocorre, por exemplo, numa asma, numa crise asmática ou numa bronquite, né? Bronquite, no caso, eu tenho inflamação desses brônquios, diminui o diâmetro e o ar ele não passa por essas estruturas, tá? E a gente vai abordar um pouquinho de terapêutica também lá na frente, ok, pessoal? Com relação à estruturação microscópica, né, dessa árvore respiratória, então está aqui a estrutura histofisiológica, a zona condutória, lembra o que era a zona condutória? O que simplesmente vai conduzir o ar. Então quer dizer que o ar vai ser conduzido pela cavidade nasal, pela faringe, pela laringe, pela traqueia e pelos brônquios, né, principal, direito, esquerdo, primário, secundário e terciário. Então, essa zona chamada de zona condutora, ela possui células ciliadas, possui musculatura lisa, como a gente já falou, né? E, logicamente, possui receptores nervosos. Por isso que se você respirar água, por exemplo, né? Está bebendo água ou engolindo a saliva e foi, abre aspas, para o lugar errado, você vai começar a tossir. Isso nada mais é do que um reflexo protetor, né? Para eliminar essas sujidades da árvore respiratória. Células ciliadas que funcionam como um tapete, né, para filtrar o ar que vocês estão inalando, para filtrar o ar e evitar que essa sujidade chegue até a zona respiratória, tá? Então, isso é a zona condutória. Já na zona respiratória, o que nós temos? Células imunológicas, né, como já falei para vocês, que são os nossos macrófagos que vão fagocitar qualquer corpo estranho. E as células de revestimento, que são chamados de pneumócitos 1, tá? O que seriam essas células de revestimento? Tá aqui, ó. Essas células de revestimento, todos esses pontinhos azulados, são os núcleos delas, né? Essas células de revestimento é como se fossem os tijolos da nossa sala, tá? Então, esses tijolos formam as células de revestimentos, ok? E aí, nós temos também as células secretórias, que são os mastócitos, que vão secretar mediadores químicos, como, por exemplo, histamina, né? E as células secretórias, que são os pneumócitos do tipo 2, tá? Então, vamos pensar assim, na nossa sala de aula, os tijolos são os pneumócitos tipo 1, tá? E o ventilador, por exemplo, é o pneumócito do tipo 2, tá? Que ele está localizado aqui, ó. Esse é um pneumócito tipo 2, esse daqui é um tipo 2, esse daqui é um tipo 2. Notem que eles são em menor número quando comparado às células de revestimento, que são os pneumócitos tipo 1, tá? O que elas fazem? Elas secretam, né? O próprio nome já diz, elas secretam uma substância chamada de surfactante alveolar. E esse surfactante alveolar é extremamente importante para a função respiratória, tá? Nós vamos entender isso um pouquinho lá na frente, tá? Não é agora que eu vou falar, não. Mas são extremamente importantes, tá? Então, notem isso. Zona condutória tem cílios, tem músculo liso e tem receptores nervosos. Zona respiratória tem os pneumócitos tipo 1, a maior porcentagem, né? E tem pneumócitos tipo 2, além também de células imunológicas de defesa também. A mesma coisa a gente consegue visualizar aqui, né? Então, vamos pensar aqui que este quadradinho aqui é o nosso alvéolo, aqui tem um outro alvéolo, aqui tem um outro e assim por diante, tá? Os capilares sanguíneos, né? Esse daqui, esses daqui são os capilares sanguíneos passando entre os alvéolos. Todas essas células amareladinhas que a gente consegue visualizar aqui, ó, que formam o revestimento do alvéolo, nada mais é do que pneumócito do tipo 1. Está mostrando aqui, ó, pneumócito do tipo 1, tá? Pneumócito do tipo 2 é em menor número, como a gente está vendo aqui, ó, essas daqui, todas essas daqui são pneumócitos do tipo 2. O que elas vão fazer? Secretar uma substância chamada de surfactante para dentro desse espaço alveolar, tá? E aqui a gente consegue visualizar as células de defesa, né, que são os macrófagos. Ó, macrófago aqui também, certo? Então, essa é a estrutura histofisiológica do alvéolo, tá? Pneumócito tipo 1, que é o revestimento. Então, lembra, o tijolo da nossa sala é o pneumócito tipo 1, tá? E o ventilador que está lá no teto, ele está jogando alguma coisa aqui para dentro da sala. Então, essa daqui é o nosso pneumócito do tipo 2, ok? Fiquem atentos a isso, que isso é extremamente importante lá na frente.
Quando a gente fala de vias ou de áreas condutórias apenas, né? Então temos musculatura lisa, tem receptores nervosos, como a gente falou, e tem os cílios. Olha só, os cílios localizados aqui. A histologia mostrou isso de uma forma bem detalhada para vocês, né? Aqui tem o tecido conjuntivo e aqui tem o cílio. O que esse cílio faz? Exatamente o que o professor de histologia falou para vocês. Serve para reter sujidades, serve para fazer a movimentação do muco respiratório, né? Por isso que pessoas que são fumantes, elas perdem esses cílios, perdem a capacidade de proteção do trato respiratório e são pessoas também que têm excesso de muco, porque esse muco não consegue ser eliminado, não consegue ser transportado via movimentação desses cílios. Tá? Então, só para relembrar, aqui um epitélio respiratório pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, com células caliciformes. Tá? Isso a histologia já comentou com vocês. Aqui uma micrografia eletrônica, né, mostrando esses cílios, certo? E o movimento do muco, né? Os cílios promovendo o transporte desse muco para ele ser eliminado, para ele ser escarrado, né? E aí, nessa zona respiratória, nós temos algumas camadas, ok? E aí eu quero que vocês prestem atenção nisso, porque isso vai ser importante na hora que nós falarmos de transporte, né? Na hora que nós falarmos do transporte de gases. Então, essas são as camadas respiratórias. Um líquido alveolar, que a gente ainda não comentou, e o surfactante, que a gente já falou. Um epitélio alveolar, uma membrana basal do epitélio, um espaço intersticial, que a gente já sabe o que é um espaço intersticial, uma membrana basal do capilar sanguíneo, tá? E o endotélio do miocapilar sanguíneo. Então, notem que é o seguinte, tem um desenho mostrado no próximo slide, mas eu já quero adiantar isso para vocês. Aqui é o nosso alvéolo, tá? Esse é o nosso alvéolo, e dentro desse alvéolo, o que eu tenho? Uma quantidade de líquido e surfactante também, ok? Esse alvéolo, vamos tentar desenhar agora, não sei se vai dar muito certo, tá, pessoal? Esse alvéolo, ele possui um epitélio chamado de epitélio alveolar e logo em seguida, né, logo grudadinho a ele, nós temos uma membrana basal do epitélio. Depois, o que nós temos? Um espaço chamado de espaço intersticial, ok? Esse espaço intersticial que todo mundo já sabe o que é um espaço intersticial. Logo depois, o que nós temos? O capilar sanguíneo, certo? Então, espaço intersticial e agora o nosso capilar sanguíneo, que já está escrito aqui, né? Nesse capilar sanguíneo, o que nós temos? A própria membrana basal, que é o que está mostrado aqui em preto, e internamente a essa membrana basal, o que eu tenho? O endotélio desse capilar, tá? O endotélio aqui, e vou colocar outro endotélio aqui também, certo? Então, olha só, o nosso oxigênio, ele está localizado onde? O oxigênio, ele está localizado aqui dentro do alvéolo, não é isso? O oxigênio está localizado ali dentro e ele precisa atravessar todas essas camadas até chegar onde? Dentro do nosso capilar sanguíneo, ok? Ele precisa atravessar o líquido alveolar mais o surfactante, ele precisa atravessar o epitélio, aqui eu coloquei em preto, né? O epitélio alveolar, a membrana basal do epitélio, ele precisa atravessar o espaço intersticial, a membrana basal do capilar e o endotélio capilar até cair no nosso sangue, ok? Bom, pergunta para vocês. Nosso espaço intersticial, ele nada mais é do que um espaço preenchido por água, não é isso? Eu tenho líquido intersticial localizado ali. Então, agora eu vou fazer um desenho um pouquinho mais simples para vocês. Aqui eu tenho o nosso alvéolo, certo? Imaginem agora que o paciente apresenta uma situação de edema pulmonar. O que é o edema pulmonar? Um aumento de líquido
intersticial. Não é água dentro do alvéolo, tá? Isso pode acontecer em algumas outras situações, mas é o aumento desta água no espaço intersticial. Então, agora imagine que eu tenho uma quantidade muito grande de líquido nesse espaço intersticial, tá? Ó, uma quantidade extremamente grande, né? Tive um edema pulmonar e a gente vai entender por que isso acontece depois. E aqui eu tenho meu capilar sanguíneo. O oxigênio, ele atravessa por difusão, né? Então, quer dizer que ele sai daqui e tem que vir para dentro do nosso capilar, atravessando todas essas camadas, né? Como a gente já sabe. Como eu tenho agora um aumento desse espaço intersticial, o oxigênio não consegue atravessar. Por isso que um edema pulmonar é extremamente fatal para o paciente. O oxigênio que está contido aqui dentro do alvéolo não consegue atravessar por todos esses espaços e não consegue chegar até o capilar sanguíneo, onde ele vai ser transportado pela hemácia, né, no caso, tá? Então, isso que é um edema pulmonar, e isso que prejudica, logicamente, todo o processo respiratório, ok? Ficou claro isso pra gente? Vamos mostrar agora num outro desenho para vocês, tá? Deixa eu apagar aqui, e agora a gente vai conversar num outro desenho. Então, aqui, ó, o que a gente está conseguindo ver é exatamente isso que a gente conversou lá atrás. Então, aqui eu tenho o capilar sanguíneo e aqui, ó, eu tenho o alvéolo. Ok? Entendemos isso? Então, deixa eu apagar de novo aqui. Olha só, aqui está falando o transporte do oxigênio e aqui está falando o transporte do dióxido de carbono. Isso é por difusão, a gente vai entender depois. Então, o oxigênio que está localizado aqui dentro, quais são as camadas que ele tem que atravessar, né? O líquido alveolar, né? E o surfactante, como a gente já havia falado. Precisa atravessar o epitélio alveolar. E, por último, a membrana basal do epitélio. Tudo isso faz parte, histologicamente, do nosso alvéolo, tá, pessoal? Olha o espaço intersticial aqui, né? Aqui está bem pouquinho. Depois desse espaço intersticial, o que eu tenho? A membrana basal do capilar sanguíneo e o endotélio do capilar sanguíneo. Agora, imaginem da seguinte maneira. Imaginem que o alvéolo está aqui, esse espaço intersticial seja muito grande, porque eu tenho muito líquido aqui dentro, e a minha hemácia está localizada aqui longe. O oxigênio não consegue ser transportado para dentro da hemácia, tá? É isso que acontece em situações onde temos edema pulmonar. Aumenta o líquido intersticial, aumenta esse espaço, consequentemente não ocorre essa difusão, ok? Acho que ficou claro para a gente esse lance de camadas, né, de espaço intersticial. Então, pessoal, o que nós tínhamos para falar nessa aula inicial da fisiologia, né, da fisiologia respiratória, era isso. Tínhamos que chegar até essas camadinhas, como que ocorre sucintamente o transporte de oxigênio, quais são essas membranas, né, que o oxigênio precisa atravessar. Relembramos a parte anatômica e um pouquinho da parte histológica também, que isso vai nos auxiliar muito no decorrer da nossa fisiologia respiratória, ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, façam suas anotações, anotem suas dúvidas e na sexta-feira, às 19 horas, eu mando o link da nossa aula virtual, da nossa sala virtual, né? Para a gente bater um papo, tirar as dúvidas, ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Grande abraço a todos e até a próxima.